Rogério Ceni pode ser o novo técnico do São Paulo? No vídeo de hoje do canal do Nicola te respondo o que eu ouvi do presidente do Tricolor, Júlio Casares, sobre esse tema. Falo também sobre a rescisão de contrato de Daniel Alves com importantes avanços ao longo da terça-feira. Será que ele vai para o Flamengo ou para o Palmeiras? Bora contar também sobre a ameaça de 17 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro em relação à rodada do fim de semana. Vou falar também sobre os milhões de reais em jogo nas 3 partidas da Copa do Brasil dessa quarta-feira. São até 63 milhões de reais para cada time. Para completar tudo sobre a vitória do Atlético Paranaense sobre o Santos na primeira partida ou na primeira definição do semifinalista da Copa do Brasil, tem novidades sobre Gabriel Medina, Nenê anunciado no Vasco da Gama, Série B com novidades importantes sobre liberação de público, além do Conselho Deliberativo do Flamengo aprovando um contrato de 145 milhões de reais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando o botãozinho vermelho de inscreva-se que fica por aqui. E lembrando que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa um pouco mais tarde, assim que a rodada da Copa do Brasil terminar. A gente aparece ao vivo por volta de 11h20, 11h25 da noite, para bater papo com vocês sobre os classificados e eliminados. Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica com vocês. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto, tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$ 200 mais R$ 20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o vídeo com algumas atualizações importantes da terça-feira. Gabriel Medina, que nada tem a ver com futebol, é surfista, garantiu o tricampeonato mundial. A grande decisão aconteceu nos Estados Unidos, ele já havia liderado durante toda a temporada, mas houve uma mudança no formato do Mundial de Surf. E os 5 primeiros colocados ao longo da temporada iam para uma grande final. O Medina enfrentou na decisão o Felipe Toledo, outro brasileiro, venceu as 2 baterias e garantiu pela 3ª vez o título mundial. No feminino, a Tati Weston Webb, que também é brasileira, acabou ficando na 2ª colocação, Brasil, como sempre, dominando o ranking do surf. Bora contar também que o Nenê é novo jogador do Vasco. O anúncio aconteceu no final da noite dessa terça-feira. Ele se encontrou com Alexandre Pássaro em casa e assinou um contrato até dezembro de 2022. Horas antes, já havia rescindido seu vínculo com o Fluminense. O jogador volta a São Januário, onde brilhou em 2015 a 2018. Foram 132 partidas e 44 gols marcados. Vasco que passa a ter um trio que não fez sucesso no São Paulo: Fernando Diniz, Nenê e Alexandre Pássaro. Bora contar que na Série B, Goiás e Vila Nova foram até o STJD e conseguiram a liberação para receber público em seus estádios. A mesma liminar que havia sido emitida para o Flamengo, para o Atlético Mineiro e para o Cruzeiro também passa a vigorar para os times goianos que disputam a 2ª divisão. Dessa maneira, o Goiás vai jogar contra o Brasil de Pelotas no sábado às 19 horas com 1.500 pessoas de público máximo. Já o Vila Nova na próxima terça-feira recebe o Confiança com a mesma capacidade no estádio. Por último, nesse giro de informações iniciais, queria contar que o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou na noite dessa terça-feira o contrato com a Sócios.com, empresa de fan token, que vai garantir ao rubro-negro um valor de 145 milhões de reais por um contrato até dezembro de 2025. Esse número pode ser até superado em caso de alguns bônus previstos e o Flamengo muito em breve também lançará suas moedas virtuais.
O Atlético Paranaense é o primeiro classificado para a semifinal da Copa do Brasil na noite dessa terça-feira na Vila Belmiro, vitória por 1-0 contra o Santos. O gol foi no segundo tempo, anotado pelo Zé Ivaldo. Mesmo placar da partida de ida, no placar agregado, Atlético Paranaense 2, Santos 0. Dessa maneira, o Atlético Paranaense deve ter como adversário na grande semifinal o Flamengo, que venceu na partida de ida contra o Grêmio no Rio Grande do Sul por 4-0. Seria o terceiro confronto em anos seguidos de Flamengo e Atlético Paranaense. Em 2019, o Furacão eliminou o Flamengo de Jorge Jesus nas quartas de final. No ano seguinte veio o troco, confronto nas oitavas de final, e o Flamengo do Dome acabou eliminando o Furacão. Dessa vez, duelo nas semifinais, a uma rodada da grande decisão. Só para arrematar sobre o assunto Atlético Paranaense e Santos, vale registrar que torcedores do Santos foram até a porta da Vila Belmiro depois da eliminação e fizeram fortes protestos, com direito até ameaças a jogadores e também membros da comissão técnica. Uma das frases cantadas foi: ou joga por amor, ou joga por terror. Bora te atualizar sobre a rodada da Copa do Brasil dessa quarta-feira. São 63 milhões de reais em jogo. Daqui a pouco eu falo sobre esses números. Antes, só para contextualizar cada uma das partidas. 19 horas, Mineirão, partida de volta entre Atlético Mineiro e Fluminense. Na ida no Rio de Janeiro, o Galo venceu por 2-1. O Atlético passa por qualquer empate se houver vitória do Fluminense e decisão por pênaltis, desde que a vitória do Flu seja por um gol de diferença. O Atlético Mineiro também se classifica, obviamente, em caso de vitória. Às 21h30, duas partidas no Maracanã com presença de público. Por mais que o Grêmio tenha tentado, não conseguiu reverter essa decisão. O Flamengo recebe o Grêmio com cerca de 23 mil pessoas. Essa é a capacidade máxima para essa partida. No jogo de ida, como eu já contei, vitória do Flamengo por 4-0. O rubro-negro só é eliminado se perder por 5 ou mais gols de diferença em casa. Qualquer vitória do Grêmio por 4 gols de diferença leva a decisão para pênaltis. O Grêmio que deve ter até algumas novidades, alguns jogadores reservas, Felipão poupando para o final de semana. Às 21h30, esse é um jogo bem pegado no Castelão, em Fortaleza, Fortaleza e São Paulo. Na partida de ida, empate 1-1 no Morumbi. Novo empate leva a decisão para pênaltis, qualquer um dos vitoriosos vai às semifinais. Bom, vamos falar dos 63 milhões de reais que eu te dizia agora há pouco. Qualquer time que chegar à fase de semifinal já garante 7 milhões e 300 mil reais. Esse é o bônus previsto pela CBF para os semifinalistas. O Atlético Paranaense já embolsou essa grana. E, continuando na competição e chegando pelo menos à final, um time vice-campeão terá direito a mais 23 milhões de reais. O prêmio para o segundo colocado na decisão é de 23 milhões de reais, além dos 7 milhões e 300 mil da semifinal. Já o campeão vai embolsar, apenas pela vitória na grande decisão, mais 56 milhões de reais. São 7 milhões e 300 da semifinal, mais eventuais 56 milhões de reais pelo título, somados 63 milhões e 300 mil. Em época de pandemia, de crise, de falta de receita, esse dinheiro seria muito bem-vindo para qualquer clube brasileiro. Agora trazer novidades sobre a rescisão de contrato de Daniel Alves com o São Paulo. Durante toda a terça-feira, uma reunião grande aconteceu entre as partes, representantes do Daniel Alves e dirigentes do São Paulo, e dá para dizer que as conversas evoluíram bastante. Existe a expectativa de que talvez nessa quarta, no máximo quinta ou sexta-feira, o martelo seja batido e Daniel Alves não seja mais jogador do tricolor. Como é que as partes estão conversando? O São Paulo deixou bem claro desde o início das tratativas que não aceitaria pagar qualquer centavo das receitas que ainda teriam de ser bancadas até o fim do contrato. O vínculo do Daniel Alves com o São Paulo só termina em dezembro de 2022, ou seja, tem mais 1 ano e 4 meses. O São Paulo diz que não vai pagar absolutamente nada, até porque o Daniel pediu para não mais jogar pelo tricolor. Ele ganha 1,5 milhão de reais por mês, mas o custo com impostos supera 1 milhão e 700 mil reais mensais. Então, é um valor, é uma economia de aproximadamente 30 milhões de reais para o São Paulo. Resta, porém, 18 milhões de reais abertos. São 12 milhões com o Daniel Alves e mais 6 milhões com seus empresários. O que o tricolor quer fazer? Quer pagar esses 12 milhões para o Daniel de forma parcelada ao longo dos próximos anos e discutir num outro momento o comissionamento. Essa grana por comissão para os empresários do Daniel Alves. O Daniel tenta embutir esses 6 milhões no acordo para que seja parcelada também essa grana, evitando assim a possibilidade de o São Paulo não bancar a grana da comissão. Quais podem ser os principais destinos
do Daniel Alves. Contei para vocês nessa terça-feira que um empresário, um representante do lateral direito, procurou o Palmeiras sugerindo o nome do atleta. O Palmeiras não demonstrou muito ânimo, então no São Paulo cada vez dá mais forte a impressão de que o Daniel, assim que rescindir o contrato com o Tricolor, será anunciado como um novo reforço do Flamengo. Cada vez aumentam mais os rumores de que Rogério Ceni será o novo técnico do São Paulo em caso de eliminação do Tricolor nessa quarta-feira para o Fortaleza, jogo no Castelão, como eu contei agora há pouco. Os torcedores do São Paulo imaginam que o Crespo possa ser demitido se o time for eliminado de mais uma competição de mata-mata, caiu recentemente na Libertadores da América, e que o nome ideal, o nome mais confiável, seria o do Rogério Ceni. Decidi conversar com o Júlio Casares, presidente do Tricolor, perguntei para ele sobre como é que andavam as duas situações, a chance de demissão do Crespo e a possibilidade de contratação do Rogério Ceni. E o Casares foi taxativo ao afirmar que Hernan Crespo não será demitido. A frase do presidente foi a seguinte: chance zero de demissão. O Casares entende que o Crespo, embora precise melhorar, faz ótimo trabalho, tem excelentes referências, tem conseguido uma evolução grande ao longo da temporada. Tem outro ponto extremamente importante, e isso não foi o Júlio quem falou, eu que consegui apurar nas últimas semanas, há uma multa rescisória de 750 mil dólares, ou seja, demitir o Crespo hoje custaria quase 4 milhões de reais ao São Paulo, dinheiro que o Tricolor não tem nesse momento. Então é algo que também pesa a favor da permanência do Crespo. E aí nem vou me basear no que eu ouvi do Casares, mas daquilo que eu já havia ouvido de outros dirigentes que trabalham com o presidente do Tricolor. O nome do Rogério Ceni é super bem avaliado pelos torcedores, mas entre os dirigentes existe uma preocupação muito grande em relação à forma como ele cuida das coisas. Extremamente centralizador, extremamente ditador. E a atual estrutura do São Paulo é feita de um outro jeito, em que todo mundo participa, em que todo mundo opina, em que todo mundo dá suas impressões. Isso inclui também membros da comissão técnica, mas dirigentes, gente ligada à presidência, e há a impressão de que a contratação do Rogério Ceni acabaria por mudar radicalmente toda essa situação. O Rogério Ceni gosta de decidir praticamente tudo sozinho, a palavra dele tem que ser sempre a última, e isso incomoda dirigentes importantes que fazem parte da atual administração do Júlio Casares. Então, a justificativa, a afirmação é de que no São Paulo, mesmo em caso de eliminação para o Fortaleza, apesar da pressão de torcedores em relação à demissão de Crespo, o treinador argentino será mantido. Contrato até dezembro de 2022, a multa rescisória dele a cada 6 meses diminui em 250 mil dólares. Ela era de 1 milhão de dólares no começo desse ano, a partir da virada da metade do ano caiu para 750 mil dólares e a partir de janeiro ela vai para 500 mil dólares. Bora fechar o vídeo contando sobre a ameaça de 17 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Eles prometem que a rodada do fim de semana terá de ser adiada se o Flamengo continuar insistindo em levar público para sua partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, jogo marcado para domingo. Dessa quarta-feira, os clubes da Série A nada podem fazer. O Flamengo deve entrar em campo contra o Grêmio nas próximas horas pela Copa do Brasil com presença de público. Se o Flamengo continuar insistindo em levar público também no fim de semana, os demais clubes da Série A, com exceção do próprio Flamengo, do Atlético Mineiro e do Cuiabá, todos os outros asseguram que não entrarão em campo. A ideia é mostrar ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça, órgão que vetou o pedido dos clubes em relação à proibição de torcida para o Flamengo. Os clubes querem mostrar ao STJD que o campeonato pertence aos próprios clubes e não ao STJD. E mais, também querem mostrar ao Flamengo que não dá para jogar um campeonato brasileiro sozinho. Foi o primeiro grande movimento de afirmação dos times. O Grêmio chegou na semana passada a dizer que não entraria em campo na Copa do Brasil se o Flamengo tivesse torcida. O tricolor gaúcho acabou recuando, vai entrar em campo mesmo com a expectativa de quase 23 mil ingressos colocados à venda. A afirmação dos dirigentes do Grêmio é a preocupação em relação à possibilidade de uma punição. Já sobre o Campeonato Brasileiro, como são outros 17 clubes abraçando, 16 clubes mais o Grêmio se abraçando em cima desse aspecto coletivo, eles asseguram que não haverá rodada. Estou muito curioso para saber como é que vai acontecer isso, até porque não haveria data para uma próxima rodada, para uma remarcação dessa rodada. Não sei se os clubes vão ter a coragem de manter essa questão nas próximas horas, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Está ficando interessante essa disputa. O que você pensa sobre o assunto? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião.
Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra no final da tarde com mais um vídeo e a partir das 11h20 da noite com o programa do Nicola ao vivo para repercutir os classificados e os eliminados da Copa do Brasil. Até lá, tchau, tchau, pessoal!